Olá, pessoal! Estamos aqui novamente para dar sequência ao estudo do que é o Espiritismo, essa obra de Allan Kardec, utilizando aqui a tradução de Evandro Noleto Bezerra. Meu nome é Fernanda Borges, esses vídeos são gravados para a continuidade dos estudos da Casa Espírita Cultivadores do Evangelho. Nós estamos fazendo a leitura com breves comentários deste opúsculo de Kardec, dividido em diálogos e depois em explicações elementares referente ao Espiritismo e à mediunidade. Nessa primeira fase, nessa primeira parte do livro, ele foi dividido em 3 diálogos, com o cético, com o crítico e com o padre. Nós estamos nesse terceiro e último diálogo. Na semana passada, estudamos com relação às igualdades e divergências da doutrina espírita acerca da religião. Verificamos que existem pontos singulares e existem pontos que são semelhantes. E Kardec encerrou o diálogo falando para nós que a doutrina espírita ela não segue nenhum dos dogmas da igreja, não tem nenhum dos rituais, porém o padre questiona o seguinte: entretanto, não fazeis as evocações segundo uma fórmula religiosa? Na Sociedade Espírita Parisiense, os médiuns que entravam em comunicação com os espíritos, diversos deles tinham outras religiões, como Kardec coloca para nós o tempo todo, diante da leitura desse livro, que a doutrina espírita ela é uma ciência filosófica e não uma religião. Lá eles tinham espíritas protestantes, espíritas budistas, espíritas católicos, e esses eram os homens sérios que compunham a sociedade parisiense e que trabalhavam ali evocando os espíritos para deles aurir os conhecimentos necessários. E essas fórmulas, o modo com que eles faziam a evocação é questionado pelo padre, que é o que Kardec vai nos orientar a respeito. Realmente, o sentimento religioso domina nas evocações e em nossas reuniões, mas não temos fórmula sacramental. Para os espíritos, o pensamento é tudo e a forma nada. Nós os chamamos em nome de Deus, porque cremos em Deus e sabemos que nada se faz nesse mundo sem a sua permissão. E, portanto, que eles não virão sem que Deus o permita. Procedemos em nossos trabalhos com calma e recolhimento, porque essa é uma condição necessária para as observações. E também porque sabemos o respeito que se deve àqueles que não vivem mais sobre a terra, qualquer que seja a sua condição, feliz ou infeliz. No mundo dos espíritos, fazemos um apelo aos espíritos bons, porque sabemos que há bons e maus. Não queremos que esses últimos venham tomar parte fraudulentamente nas comunicações que recebemos. Que prova tudo isso? Que não somos ateus, o que não implica absolutamente que sejamos sectários de uma religião. Olha que interessante alguns pontos para a gente poder estar destacando nessa fala de Kardec, né? Com relação às nossas reuniões mediúnicas, a calma e o recolhimento, buscar a serenidade, a harmonia, a paz em pensamento, buscar essa comunhão de pensamento junto com aquela equipe que está conosco naquele momento, chamando em pensamento para perto de nós o nosso anjo guardião, os espíritos protetores e amigos que se afinam conosco com aquele tipo de reunião. E sempre, em primeiro ponto, pedindo autorização a Deus para que tudo possa acontecer dentro da calma, né, dentro de algo que seja proveitoso, respeitoso para ambas as partes, tanto os encarnados quanto os desencarnados. E principalmente rogando a Deus também para que os espíritos malévolos, maus, esses que ainda não estão em condições
de mudar ali a sua essência, de mudar ali o seu padrão vibratório, que eles não entrem nessas reuniões com o objetivo de tumultuar, com o objetivo de, igual Kardec fala aqui, né, fraudulento, né, de colocar coisas errôneas, de estar ali, de uma certa forma, atrapalhando. Então, em uma reunião, a gente pode sim evocar, a gente pode sim pedir para que sejamos atendidos, amparados pela espiritualidade amiga, e podemos pedir também para que seja cerceado a entrada daqueles que vão desarmonizar, seja ele encarnado quanto desencarnado. Não é desrespeitoso, ao contrário, é respeito por aquele momento em que pessoas sérias estão reunidas para que o assunto seja tratado da maneira que deve. E aí o padre, pois bem, quem dizem os espíritos superiores a respeito da religião? Os bons nos devem aconselhar e guiar. Suponhamos que eu não tenha religião alguma e queira escolher uma. Se eu lhes pedir para me aconselharem se devo ser católico, protestante, anglicano, quáquere, judeu, muçulmano ou mórmon, qual será a resposta deles? Kardec. Há 2 pontos a considerar nas religiões: os princípios gerais comuns a todas e os princípios particulares de cada uma delas. Os primeiros são os de que falamos há pouco. Estes são proclamados por todos os espíritos, seja qual for a sua categoria. Quanto ao segundo, os espíritos vulgares, ainda que não sejam maus, podem ter preferência, opiniões, podem recomendar esta ou aquela forma de estimular certas práticas, seja por convicção pessoal, seja porque conservar as ideias da vida terrena, seja por prudência, para não assustar as coincidências timoratas. Acreditais, por exemplo, que um espírito esclarecido, mesmo que fosse Fenelon, dirigindo-se a um muçulmano, cometeria a imprudência de dizer-lhe que Maomé é o impostor e que ele será condenado se não fizer cristão? De modo algum, porque seria repelido. Em geral, a não ser que os espíritos superiores sejam solicitados por alguma condição especial, não se preocupa com essas questões de detalhes, limitando-se a dizer: Deus é bom e justo, não quer senão o bem. A melhor de todas as religiões é aquela que só ensina o que é conforme a bondade e a justiça de Deus, que dá de Deus a maior e a mais sublime ideia, e não o rebaixa, atribuindo-lhe as fraquezas e as paixões da humanidade, que torna os homens bons e virtuosos e lhes ensina a se amarem todos como irmãos, que condena todo o mal feito ao próximo, que não permite a injustiça sob qualquer forma ou pretexto que seja, que nada prescreve de contrário às leis imutáveis da natureza, porque Deus não se pode contradizer. Aquela cujos ministros dão o melhor exemplo de bondade, caridade e moralidade, a que procura melhor combater o egoísmo e satisfazer menos o orgulho e a vaidade dos homens, aquela finalmente em nome da qual se comete menos mal, porque uma boa religião não pode servir de pretexto a nenhum mal. Não lhe deve deixar porta alguma aberta, nem diretamente, nem por interpretação. Vede, julgar e escolher. Olha que interessante, olha que lição que Kardec traz para nós nesse momento, né? A religião, ela tem como sua função nos tornar seres humanos melhores. Aquela religião que te faz melhorar, que te faz progredir, que faz você olhar o outro como igual e colocar em prática tudo aquilo que a gente vem aprendendo, fazer ao outro o que quereríamos que fizessem a nós, é essa a melhor religião. Então não existe uma religião que seja a evidente, que seja a escolhida, né? Existe uma passagem, se eu não me engano, é de Emmanuel, que fala sobre a religião e que a religião dos espíritos é o amor. E o amor, como a gente já vem estudando também em outros episódios, em outras questões, em outros momentos, Gandhi já falava, né, que um amor
ele é capaz ali de aplacar, de salvar ali uma multidão de pecados. Ou seja, sabemos também que o pecado é aquele que desvia do alvo. Então, analisando tudo isso, né, que possamos cultivar o amor, porque Deus é amor, é o que ele espera de nós. E o padre indaga Kardec o seguinte: creio que certos pontos da doutrina católica são contestados pelos espíritos que considerais superiores, supondo mesmo que esses princípios sejam falsos. Poderá tal crença, segundo a opinião desses mesmos espíritos, ser prejudicial à salvação daqueles que, errando ou acertando, a considera artigo de fé e a praticam? Olha só, né? É bem audaciosa essa pergunta. Certamente que não. Contando que ela não os afaste da prática do bem, nem os incite ao mal, visto que a mais bem fundada crença os prejudicará, se lhes fornecer ocasião de fazer o mal, de faltar à caridade com o próximo, de torná-lo duros e egoísta, porque nesse caso tal crença não age segundo a lei de Deus, e Deus olha mais o pensamento que os atos, quem ousaria sustentar o contrário? Então, independente de fórmulas, de ritual, de vestimentas, independente, o que vale é a essência, né? O que vale é o pensamento, é o ato praticado. Se ele for voltado para o bem, sem prejudicar a si próprio ou a outrem, é o que tem valor, né? Aos olhos de Deus, vamos colocar assim. Acreditais, por exemplo, que a fé possa ser proveitosa ao homem que, crendo perfeitamente em Deus, pratique atos desumanos ou contrários à caridade? Não haverá sempre mais culpa naquele que tinha mais meio de esclarecer-se? Então, também a gente retoma também, né, a questão do Livro dos Espíritos, aonde nos fala, se eu não faço o mal, mas também não faço o bem, né? E aí os espíritos respondem que é necessário que a gente faça, sim, o bem, porque somos responsáveis por todo o mal que acontece derivado do bem que deixamos de fazer. Então, na realidade, a gente precisa estar sempre em busca de atualizarmos, de buscar conhecimento, de evoluir, e nessa evolução que a gente possa ser ponto de esclarecimento, ponto de luz para aqueles outros que estão vindo também, seguindo ali os nossos passos, porque nós também seguimos a trajetória daqueles que para nós são exemplos, que também já passaram por essa caminhada. Lembrando que precisamos ter de principal exemplo Jesus Cristo, que é o nosso modelo e guia. Precisamos falar mais nele, conhecer mais a sua trajetória, conhecer mais a sua história, conhecer mais dos seus ensinamentos. O padre. Assim, o católico fervoroso, que cumpre rigorosamente os deveres do seu culto, não é censurado pelos espíritos? Kardec. Não. Se isso é para ele uma questão de consciência e se faz com sinceridade, sim, 1000 vezes sim. Se for hipócrita, se ele só tiver piedade aparente, os espíritos superiores, os que têm por missão o progresso da humanidade, se insurgem contra todos os abusos que possam retardar esse progresso. Qualquer que seja a natureza deles, e sejam quais forem os indivíduos ou classes da sociedade que deles se aproveitem. Ora, não se pode negar que a religião nem sempre esteve isenta de abusos. Se, entre os seus ministros, há muitos que desempenham sua missão com devotamento inteiramente cristão, que a fazem grande, bela e respeitável, também é certo que nem todos assim compreenderam a santidade do seu ministério. Os espíritos combatem o mal, onde quer que ele se ache, mas assinalar os abusos da religião será acatá-la. Será acatá-la? Ela não tem inimigos piores que aqueles que defendem esses abusos, porque são esses abusos que fazem brotar o pensamento de ela poder ser substituída por outra melhor. Se a religião corresse qualquer perigo, a responsabilidade deveria cair sobre os que dão uma falsa ideia dela, transformando-a em arena das paixões humanas e explorando-a em proveito de sua ambição. Então, aqueles hoje que professam certas religiões, eles precisam estar ali
consciente da responsabilidade do seu mandato, do cargo, da hierarquia ou da ideia que está professando naquele momento, sem deturpar o que ela representa para a maioria da comunidade. Porque às vezes, por uns, julga-se o todo, que é algo que a gente faz ainda muito de forma equivocada, devido à nossa ignorância. Tem alguns que agem de forma equivocada e traz ali certos abalos. Então, Kardec traz esses exemplos como sendo os principais que afetam as religiões e não os ataques. A doutrina espírita, por exemplo, ela não ataca nenhuma religião. Pelo contrário, né? O tempo inteiro que a gente está fazendo essa leitura, ele fala que se a gente está ali, está professando de consciência tranquila, pura, convicta das nossas obrigações e responsabilidades, é o que se espera de um verdadeiro religioso, né? E que os inimigos que ocorrem estão ali em meio deles, né? Aqueles que, de uma certa forma, não corresponde à altura daquilo que eles assumiram, né? Eles fazem coisas equivocadas e acaba por manchar ali a reputação, deixando aberta uma brecha de que poderia surgir algo que lhe substituísse, que lhe fosse melhor. Nós hoje vamos parar por aqui, porque esse é um capítulo que ainda tem algumas passagens que seria bom a gente estudar miudinho para poder entender melhor, como a gente faz os nossos comentários ali no nosso grupo de WhatsApp. Nós vamos parar por aqui e a semana que vem nós daremos sequência ao diálogo do padre com Kardec, que ainda tem ali várias questões doutrinárias que vai nos auxiliar a esclarecer mais sobre esses pontos de vista, sobre como devemos nos portar. E eu aguardo vocês na próxima semana para a gente dar sequência a esse estudo. Que Jesus nos abençoe a todos, na graça de Deus, e que assim seja.